Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. E o nosso texto de hoje está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos de 3 a 6. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas, malícias, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. O dia que nós vivemos, ou os dias que nós vivemos, parece que são dias vividos na memória de Paulo. Neste texto, ele está falando daqueles que se aproveitam da fé para obterem lucros. E ele vai dizer que se alguém ensina alguma doutrina que não seja a doutrina bíblica, e ele chama de doutrina diversa, e não está conformado, não se satisfaz com as palavras de Jesus e com a doutrina que é pregada por Jesus, quando Paulo fala segundo a piedade, é aquilo que Jesus ensinou. Quando alguém cria doutrinas que não constam da Bíblia, quando alguém cria atitudes e palavras que não são palavras do próprio Senhor Jesus, quando alguém busca doutrinas diferentes, diz Paulo, é soberbo e nada sabe, mas delira. Pensa que sabe alguma coisa. Talvez tenha até um diploma, ou mais de um. Talvez tenha até doutorado, mas nada sabe. Porque aquilo que a Bíblia nos ensina, as doutrinas bíblicas, elas não são ensinadas nos bancos escolares. Por isso, elas precisam ser aprendidas na Bíblia. E não podem ser de confiança todas as palavras que nós ouvimos das pessoas, por mais cultas que elas sejam, mas nós não podemos confiar em todas essas palavras, porque Paulo está dizendo que essas pessoas são soberbas e nada sabem. E elas deliram nas palavras. E daí nascem inveja, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas. E daí nasce também disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, e se aproveitando da sua posição, se aproveitando das pessoas que acreditam neles e fazem disso uma fonte de lucro. E ele vai afirmar que de fato é grande fonte de lucro. Quantas pessoas estão ricas e se enriquecendo cada vez mais com o seu ministério profético,
com os seus programas televisivos, com os seus programas de rádio, com as grandes multidões que eles conseguem colocar nas suas pregações. E Paulo está dizendo que, de fato, é grande fonte de lucro. Mas não é esta a visão bíblica, não é esta a visão do apóstolo. A visão dele é que a doutrina diversa, a doutrina que não é conforme as palavras de Jesus, a doutrina que não segue a piedade, ela só pertence aos soberbos, só pertence aos que buscam contendas, só pertence aos que injuriam. E nós sabemos que essas pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso precisamos ouvir menos as pessoas e ouvir mais o que a Bíblia nos ensina. Realizar menos as ordens que nós recebemos e mais as doutrinas bíblicas, que elas nos conduzem a uma posição segura em relação a Deus. Existem pessoas que estão realizando ministério, abençoados abençoadores, e estas pessoas prosperam. Mas também existem pessoas que prosperam através da fé das pessoas e usam de sutilezas, usam de doutrinas diferentes, usam de palavras diferentes, usam de ensinos diferentes para usufruírem benefícios, lucros financeiros para a sua vida terrena. Lucros esses que serão muito bem usados aqui neste mundo, mas que de nada valerão na eternidade. Por isso permaneçamos na doutrina bíblica, nos ensinos de Jesus, para que possamos ser bem-sucedidos na nossa caminhada. Que esta segunda-feira, dia 7 de novembro, início de semana, possa ser o início de uma semana abençoada e abençoadora para todos nós. Amém.